o Salmo de número 133. Eu quero ler junto com você. Vai ser colocado aqui e vai ser deixado ali o versículo. Isso, muito obrigado. Você pode ler comigo aqui ou você pode ler aí também. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre as orlas das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diga comigo assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção de Deus sobre a igreja que anda em unidade. A bênção de Deus sobre a igreja que está unida em um só propósito. Guarde que eu vou falar porque é importante. É uma ordem. É uma ordem. A bênção de Deus sobre a igreja que anda em unidade é uma ordem da parte dele. Deus, em sua soberania, pode pedir, mas também ordenar. Dentre tantas ordens cujo qual nós andamos, a bênção de Deus é uma delas sobre a nossa vida. Nós estamos debaixo deste decreto. Já foi ordenado. Já foi ordenado. E a ordem de Deus é que você seja abençoado. A ordem de Deus é que você seja abençoado. A ordem de Deus, Lucas, é que você seja abençoado. Coloque esse celular no modo avião, no vibracal. Quem está com ele aí, por favor. Queridos, Salmo 133 vai tratar algumas coisas, das quais, em primeiro momento, eu disse essa, mas existem muitas outras coisas que nós precisamos atentar, porque a palavra de Deus, embora, como esse salmo, uma bela composição, traz consigo muitos fatores que são diferenciais na nossa vida. Só precisamos observar com atenção e darmos ação ao tipo específico de direção que Deus está dando para nós podermos viver a palavra que foi liberada. Precisamos atentar qual o tipo de direção para nós nos comportarmos com o tipo de ação para Deus poder estabelecer sobre nós a palavra que foi liberada. O Salmo começa deixando bem claro algo que por muito tempo foi tratado com muita simplicidade, tanta que passou-se despercebido esta chave aqui. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. A razão específica de estar ali e de intitular esse tipo de ação entre os irmãos como bom e suave é porque é agradável ao Senhor. Se é agradável ao Senhor, é recompensado por Ele. Não é novidade nenhuma as quantidades de vezes que eu disse que Deus tem prazer em recompensar a nossa obediência. Se a nossa desobediência traz um tipo de reação da parte dele, e toda reação por desobediência é um tipo de correção para nos tornarmos melhor. Raras as vezes Deus corrige por castigo. Guarde o que eu estou falando. Tem muita gente analisando a vida de muitas pessoas de forma errada. Quando alguém é corrigido,
raras as vezes, a palavra é rara, às vezes, isso é importante você entender no seu coração, para você não se magoar com Deus no dia da correção. Por quê? O dia da correção vem para todos nós. Não há um só sequer aqui, inclusive eu, que escape do dia da correção. Mas raras as vezes que o dia da correção de Deus é uma ação de castigo. A palavra corrigir realmente é aplicado na sua íntegra. Deus corrige porque ama. Não é porque Ele está com raiva, porque Ele te odeia. Não é porque Ele está furioso com o que você fez. Não é só simplesmente porque Ele reprovou a sua ação. Você precisa entender a composição plena do que é o coração de Deus. Ele corrige sim, e sua correção muitas vezes é dura. Sua correção muitas vezes, literalmente ou não, quebra as nossas pernas. Sua correção muitas vezes ou não, tira os nossos recursos. Sua correção muitas vezes ou não, acaba nos tornando alguém invisível. Às vezes, por permissão dele, desprezado. Mas sua correção nem sempre, raras às vezes é um castigo. Sua correção é uma demonstração do seu amor em tentar nos tornar pessoas quais estejam diretamente inseridas em seu propósito. Mas Deus, assim como corrige, e a reação de Deus às nossas falhas é correção, a reação de Deus em nossos acertos, as nossas aprovações, também é recompensa. Somos recompensados pelo que fazemos, recompensados pelo que como nos comportamos, recompensados pelo que semeamos, recompensados pelo que nos entregamos, recompensados pelo tempo que nós investimos em seu relacionamento. Somos recompensados. Mas isso tudo se torna muito maior quando nós entendemos que o nosso maior propósito é estar sendo igreja. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Igreja, quando nós estamos exercendo o papel segundo o coração de Deus, que é sermos igreja. Sermos igreja. Existem algumas coisas que estão inseridas dentro desse contexto da união, no que diz respeito à igreja, e eu digo que resolve um monte de perguntas que geralmente os mais recém-chegados, ou os afastados, ou até os desinformados ainda trazem consigo. Exemplo dela, talvez uma que ocupe o topo, uma das que ocupe o topo da lista. Eu escuto muito isso. É: qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? Tem muita gente, talvez aqui não tantos, mas pelo menos alguns, que ainda não sabem o seu propósito de vida. Não sabem o seu propósito de vida. Não estão bem situados ainda em relação ao que fazer, como fazer, e o que fazer e como fazer da sua vida. Se te entregassem uma folha em suas mãos essa noite e pedisse para você preencher ali em relação a propósito, você diria o quê? Você diria o quê? Chamado para quê? Escolhido para quê? Vocacionado para quê? Qual é o propósito? Cada um de nós temos um em Deus, muito maior do que qualquer outro na nossa individualidade. Cada um de nós temos um em Deus, mas qual é o propósito?
Queridos, eu abomino a ideia de que Deus nos chamou para sermos membros de banco, para sermos pessoas que foram apenas escolhidas para estarmos assentados semana após semana, ouvindo. Não que isso seja ruim, por favor, não entenda mal, mas não penso que isso é a plenitude do propósito. Não penso que isso é o auge do propósito. Não penso que essa é a máxima do propósito. Porque enquanto eu estou assim, eu estou recebendo. Agora, a razão específica de receber é para poder distribuir. Se você não distribui daquilo que você recebe, você não vive a máxima do propósito para o qual você foi chamado. Mas então o dilema é: qual é o meu propósito? Porque algumas pessoas ainda vagam de uma oportunidade para outra, de um lugar para o outro. Não estou falando de igreja, mas de momentos e setores, procurando isso. A primeira coisa que você precisa fazer para descobrir o propósito, a primeira delas, que vai te ajudar a entender o propósito, é estar inserido em união com a igreja. Queridos, não há nada que evidencie propósito de vida quanto estar inserido em uma igreja. É incrível. Revela-se, manifesta-se. Quando se está inserido, quando não se está. Eu preguei essa palavra hoje de manhã. Mas quando não se está, parece-me que se perde o propósito. Como que se características específicas, dons e talentos fossem embora. E o auge desse propósito, desse indivíduo, não pode ser exercido na sua máxima, na sua individualidade. Precisa da coletividade, ou seja, da igreja. Aleluia. Eu disse de manhã, vou dizer de novo. Alguns meses atrás eu ganhei esse chofar aqui. É um belo chofar, para quem não sabe. É um belo chofar. Ele está no estado semi-polido. Não foi envernizado. Foi preparado para ser o instrumento que está sendo, para tocar o que toca. Em momentos de proclamação. Quando no momento do louvor fala-se de Jesus, geralmente eu dou preferência ao uso por ele. Foi levado para as mãos de um pastor ali em Navegante, que é especialista em lidar com esse tipo de instrumento. Um dos poucos em todo o estado de Santa Catarina, se não apenas o único, nesse nível. Quando ele pegou nas mãos, ele disse assim: pastor Everton, tem um belo chofar. No seu estado de imaturidade, porque ele não tinha sido preparado ainda, no seu estado de imaturidade, então nós vamos ter que cortar aqui, nós vamos ter que abrir aqui, nós vamos ter que cortar aqui, ele, né, vai ter que ser polido uma parte aqui, essa outra parte deixa bruto, pastor, embora fique muito bonito, polido, deixa bruto, porque senão ele vai afinar demais, e se ele afinar demais, ele vai perder algumas coisas que são importantes para a qualidade do som. Pastor, não passa nenhum verniz, porque se invernizar isola, ele não vai vibrar. Sem exagero, algo assim. Eu vi por 5 mil reais na internet. Eu ganhei de presente. Eu vi por 5 mil, algo assim. Existem aqueles que compraram, estão com dificuldade, estão vendendo bem mais barato?
Só que a pessoa que me deu, sabendo o potencial que tinha ele, estava fazendo serviço numa casa. Tio Rick, marido de aluguel, fazendo serviço numa casa. Chega lá, começa a fazer serviço e combinou uma coisa. Chega na hora, a pessoa começa a colocar outras coisas. Olha, o serviço vai ficar mais caro, faz. Vai ficar mais caro, e faz. Vai ficar mais caro o serviço, faz. Quando ele deu a conta, a pessoa assustou. Eu fiz isso, isso, isso. Ai, como é que eu vou pagar o senhor? Ele olhou no canto, amados, numa porta, de uma casa. Chofá sendo usado, pau de escora. Estava assim, escorando uma porta. Ainda com a ponta aqui, tudo quebrado aqui, porque era um pouquinho maior, tudo mordido aqui. Assim, escorando a porta. Disse, olha, o pastor lá da minha igreja tem um sonho de ter um berrante desse aí. Vamos fazer assim? Pelo que eu fiz a mais, você dá o berrante para mim de presente, que eu dou o berrante de presente para o pastor. Tantos anos aqui na minha família, foi de quem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então uma pega. Tanto potencial sendo usado para pau de escora. Para escorar a porta. Tanto valor, irmã Eliane, jogado no chão. Raríssimo. Porque isso aqui é oriundo de um animal da África, chamado antílope. Nem de longe, amados, existe no Brasil. Raríssimo. Pastor Leandro esteve em Israel e lá tudo é muito mais barato. Ele conseguiu comprar um que é, eu acho que um quarto menor do que esse. Lá em Nazaré, um menino com um balde cheio de chofá dentro, ele foi lá e conseguiu comprar um, porque é vendido por metragem. Se mede, o tamanho que se tem é o valor que se dá, porque é a quantidade de tempo que o animal viveu. Se não bastasse, disse hoje de manhã, é algo tão valioso que hoje a China falsifica, faz de plástico. Faz de plástico. Você comprar um chofá hoje na feira do Egito, você corre o risco de ser enganado. Você vai comprar um instrumento assim, de plástico. E a cópia, a réplica, é tão perfeita que a única forma de saber que é original é comprando um fresco, porque ele tem ainda cheiro de carniça dentro. Esse não, mas ele vem com cheiro de carniça. E o da China com cheiro de plástico. É a única forma de saber se é original ou não. Por que o pastor está dizendo isso? Tão precioso, tão valioso, sendo usado para pau de escora. Sabe por quê? Porque estava fora do propósito. Porque não estava cumprindo o seu propósito. Porque estava nas mãos erradas, ou nem estava nas mãos. Não importava o que ele fazia, se ele não estivesse fazendo cujo qual ele fosse criado. Eu tinha alguns instrumentos em casa de uso pessoal meu, eu andei dando para algumas pessoas. Talvez a pessoa mais beneficiada porque era meu foi minha filha. Já Amanda tem ukulele, Amanda tem cavaquinho, Amanda tem violão, tem o teclado em casa, sei lá se não tem mais alguma coisa. Mas eu particularmente não tenho nenhum instrumento. Sabe por quê? Porque eu cansei de olhar para os violões que eu tinha com a promessa de que ia aprender e nunca aprendia, e via eles dizendo para mim assim: eu fui criado para adorar a Deus, eu não aguento mais ficar parado. É como se eles dissessem para mim: eu fui criado para adorar a Deus, mas eu não aguento mais ficar parado. E eu, insistente em querer aprender a tocar algo que eu nunca aprendi, estava tirando algo que foi criado com propósito e não estava sendo cumprido.
estava sendo cumprido. Não estou dizendo que você tem que se fazer dos violão que você tem. Estou falando como eu fiz, não é doutrina, amados. É experiência, estou compartilhando. Que tal voltar a viver o propósito? Aleluia! Glória a Deus! Que tal voltar a viver o propósito? Aleluia! Glória! Verdade, aleluia. Deus te deu o que você tem. Deus te permitiu que você aprendesse o que você aprendeu com um propósito específico. Ele me manda te dizer que isso foi estabelecido sobre você para a glória dele, para a glória dele, para a glória dele. Glória! Que eu orei e falei, Senhor, cada canto você vai achar engraçado, mas eu penso assim, ó, cada canto um encanto, como cada ponto um ponto. Então, de todos os lugares que eu passei, o que eu trouxe? Experiências das quais me serviram de base e também das quais nunca mais se repetiram na minha vida. Porque cada estado que eu fui missionário, eu tive uma experiência específica que necessariamente não era uma ordem para cada lugar. Pissarras, por exemplo, faz parte de um tempo na minha vida onde há muitas exceções de muita coisa. Mas quando eu orei e falei, Senhor, dá-me discrição da igreja que o Senhor quer levantar nessa cidade, porque eu preciso trabalhar e construí-la em cima disso, de uma direção. Então, aos poucos, tijolo após tijolo, Deus foi revelando o seu coração em relação a esta igreja aqui. Porque não haveria sentido nenhum Deus levantar uma igreja como todas as outras, cada uma com as suas características. Não estou tirando mérito de ninguém, mas Deus nos levantar como todas as outras. Então, de fato, nós seríamos só mais uma. Eu penso que Deus tem muitas igrejas de muitas maneiras para poder tocar e chegar em muitas pessoas. Qual é a descrição dessa para que nós possamos trabalhar em cima delas? Deus disse assim: será uma igreja com um ministério da palavra muito forte. Não é um pregador, irmão, é um ministério. Eu não sou o único pregador da igreja, eu faço parte de um ministério da palavra dessa igreja. Será uma igreja de um ministério da palavra muito forte. Será uma igreja de um ministério de louvor muito forte. Quando Deus disse muito forte, de ministério de palavra e ministério de louvor, Deus não disse que nós íamos pregar bem, disse que seria forte, e nem disse que nós iríamos tocar e cantar bem. Esses dias tinha um rapaz aqui na igreja, sentado aqui nessas primeiras cadeiras, um dos alunos mais aplicados ali da orquestra de Itajaí. Acabou o culto, eu convidei ele para sair, para comer um lanche, porque eu queria ouvir o que ele tem para dizer do nosso ministério de louvor. Isso aqui ninguém sabe, louvor. Fala para mim como é que foi. Depois da primeira mordida do que nós estávamos comendo, disse, como é que foi a tua experiência? Ele disse, foram duas. Uma como músico e a outra como adorador. Eu falei, vixe, já entendi. Já entendi. Harmonicamente falando, tecnicamente falando, dentro das notas, nas escalas, sobre as escalas, não sei o que, ele foi falando, olha, você precisa ainda estudar muito. Eu concordo com ele, eu não discordo, amados. Eu tenho uma pessoa que trabalha para corrigir o meu português, irmão, a minha fala. Eu tenho pessoas na igreja que anotam as palavras erradas que eu falo e depois eles, com muito cuidado, eu mais ainda, para não perder esse tipo de cuidado, eles passam para mim. Glória a Deus. Por que eu vou me sentir ofendido se eu entendo que eu preciso crescer? Cresce, aparece, criança, esperança. Pastor, não é assim. Pastor, é assim. Nosso Deus, porque assim é assim, e isso significa isso. Perfeito. Perfeito. Olha, tecnicamente
olha, precisa se estudar em relação a isso e isso. Eu falei, meu Deus, quanto tempo nós estamos distante disso? Olha, eu acho que um ano-luz. Qualquer tolo deixa de crescer quando precisa entender que tem que aprender. Qualquer tolo. Essa é a diferença, irmãos, dos que continuam crescendo com os tolos. Porque os tolos, eles têm um teto assim, ó, tão abaixo de uma altura normal, que eles têm que ficar encurvado para caber lá dentro. Mas olha, por um outro lado, que postura. Ele disse, que entrega, Aleluia, glória a Deus. que unção, que presença. Eu não queria que eles parassem de tocar, eu queria que eles continuassem tocando. O Senhor disse isso. Ele não disse que nós íamos ser os perfeitinhos, que nós íamos fazer tudo certinho. Eu entendo que por causa dessa força, muitas vezes nós vamos terminar bagunçado. Eu disse domingo passado, nós somos a igreja das irmãs da cara borrada. Irmão, 15, 20 minutos depois que entrou na porta, a maquiagem começa a escorrer, aquele reboco vai escorrendo assim. Compra maquiagem à prova d'água, para você não ficar com a cara dos... aquele cara de homem que vai para a guerra, toda rebocada. Mas o Senhor não disse só que nós seríamos uma igreja do ministério da palavra forte, uma igreja do ministério louvor forte. Isso Ele deu características em relação à parte do serviço da igreja, porque quem está ministrando e tocando está servindo. Ele disse, vocês serão a igreja da segunda chance. Olha isso. Aleluia. Da terceira chance. Glória a Deus. Da quarta chance. Da quinta chance. Aleluia. Muitas pessoas desenganadas, desesperadas, muitas pessoas aflitas vão passar por lá e elas precisarão de cuidado. E se elas, olha só, se deixarem ser cuidadas, eu farei algo grande na vida delas. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos deu algumas características, e as características das quais nós precisamos simplesmente ficar atentos. Ficar atentos àquilo que Deus está fazendo, porque isso acaba nos inserindo dentro desse propósito. Mas estar dentro do propósito como igreja vai revelar o nosso propósito como indivíduo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E isso se precisa ser alinhado ao seu coração, para que você atue no propósito e seja tocado por esta unção. Aleluia. Glória a Deus. Tocado por esta unção. Deus quer te levar a esse entendimento, para que você possa ir para este próximo nível nele. Deus quer te levar a esse entendimento para que você possa ir ao próximo nível nele. Olha só, a união faz com que Deus derrame a unção. Glória a Deus. A união faz com que Deus derrame a unção. Lucas, enquanto vocês estão unidos num só coração, vocês estão ungidos. Enquanto vocês estão unidos num só coração, vocês estão ungidos. Experimenta fora dessa união para ver, irmão, se vai ter essa unção. Porque a união, Salmo 133, faz com que Deus derrame essa unção. Aleluia! Glória! Não estou dizendo que eu sou contra, mas é experiência de causa. De vez em quando um dos nossos pregadores ou dos nossos ministros de louvor, com o nosso consentimento, vão ministrar em outro lugar. Pastor, eu fui lá, toquei, cantei, mas não foi a mesma coisa, por quê? Salmo 133. 133.
O Edésio sempre convidado fora, de vez em quando nós conversando, como é que foi? Pastor de Deus que luta. Não é que a luta está lá, mas é que a união de coração, a união de propósito, o entendimento dele faz com que o Senhor derrame unção. Essa unção é para coletividade, não na individualidade. Então quando eu me individualizo dela, eu saio fora dela. Mas quando eu estou inserido nela, então vai ser como diz aqui, ó, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça. Para na cabeça? Não, desce sobre a barba, não para na barba, desce sobre as orlas, até as vestes, até as orlas das vestes, ou seja, toca todo o corpo que está inserido em união, toca todo o corpo que está unido em um só propósito. Amados, parece joctância da minha parte, não é contar vantagem. Sozinho você é forte, mas juntos nós somos imbatíveis. Juntos nós somos imbatíveis. Você pode ser forte sozinho, mas juntos nós somos imbatíveis. Juntos nós somos imbatíveis. Se não bastasse, quanto ao precioso óleo que o Senhor faz com que desça sobre a cabeça e toque todo o corpo, a união, como eu comecei essa noite, faz com que o Senhor ordene a bênção e a vida. Quem está inserido, aliás, quem não está inserido nessa união, ainda não está desfrutando desse tipo de vida. É incrível. Perde-se o propósito, é como se perdesse uma vida. É como se uma vida perdesse sentido. É como se não fizesse sentido. Por quê? Porque o que faz sentido para essa vida é estar inserida nesse propósito. Deus quer nos levar a esse lugar de profundo entendimento. Para que mesmo em constrangimento possamos entender que nós precisamos estar inseridos nesse propósito. Glória a Deus. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? E se sabe, não é por isso que você deixou de viver? Você não sabe qual é o propósito? Então você precisa entender o que eu ministrei essa noite, para que faça sentido cada batida do seu coração. Feche seus olhos só um minuto sentado com você. Está aqui nessa luz aqui para mim, essa aqui. Eu acredito que exista uma ministração do Espírito nesse momento para alguém de forma muito específica. Aleluia. Hoje pela manhã, quando Deus me deu essa palavra, eu disse, Senhor, eu tremo diante desta verdade. O propósito tornou minha vida mais tumultuada. O propósito, pastora Bárbara, tornou minha vida mais corrida. O propósito me afastou de algumas coisas, mas o propósito me deu sentido de vida. Aleluia. Ele me deu sentido de vida. Eu sei para o qual eu acordo de manhã, para quem eu levanto da cama. Eu sei por que eu dobro os meus joelhos, porque eu abro a minha Bíblia. Eu sei o que eu faço, porque eu faço, porque agora eu entendi o propósito do Senhor em relação a mim. Há uma ministração do Espírito de Deus para alguns corações essa noite. E onde se lhe mandar abrai a labrada que entrou brodo somanaie. Chorata ni basuli bicanto bacababadai.
está dentro do propósito de vida para o qual você foi chamado. Aleluia. Edamácio, quando cantarei, bacai, tiruba da lamanai, ela manda camandarabachai. Glória. Fique de pé, por favor. Derrada que Antônio sua bacharaba da camantuna carei. Eu estou correndo, eu estou buscando lugar aos seus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando lugar aos seus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando lugar aos seus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando lugar aos seus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando lugar aos teus As coisas pararam de fazer sentido de um tempo para cá. Porque aos poucos você foi ocupando o espaço, o tempo do propósito com outras coisas. Foi substituindo por outras pessoas. Deus essa noite está te chamando a uma nova história. Há um tempo de restauração e renovação dentro deste propósito para o qual no seu coração você sabe que você foi chamado. Deus quer tornar a dar aquele tipo de vida que você tinha, aquele tipo de satisfação e alegria cujo qual você vivia quando você sabia que estava vivendo o propósito. Então o apelo, a oração essa noite é o canto do altar que você deve ocupar por causa do posicionamento que você tem que ter, está te esperando aqui nesse lugar. Eu quero orar por pessoas. Eu preciso orar por elas. Pessoas cujo qual sabem que de alguma maneira os seus pés têm que voltar a Deus a esse lugar. Que precisam reafirmar esse tipo de compromisso. Não hesite, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Que a manda cá, orava canto, rouba cá, ela mandava cá.
sei que uma noite como essa é, de certa forma, uma noite de confronto, não de afronta. Uma noite de tete a tete com Deus, não de recado de minha parte. Hoje pela manhã, Deus fluiu de uma forma diferente com essa mesma palavra. E eu de forma nenhuma fiquei pensando, esse vem, esse não vem. Querido, isso não é um recado meu para você, é uma palavra de Deus para você. Não é um recado meu para você, é uma palavra de Deus para você. Note que essa não é a noite da acusação. Não está em jogo aqui o que te tirou do propósito, mas o que me preocupa é o que te mantém fora dele. Não é se você caiu, é se você está disposto a levantar de novo. Não é o que te derrubou, é o que te mantém aí caído. Não é o que te afastou, o que te magoou, é se você vai ser vencido por isso, porque essa é a noite da justificação. A Bíblia diz que o justo cai, mas ele não permanece caído. Por quê? Porque ele é justificado. Lembra o tempo que você servia, que você evangelizava, a disposição que você tinha em relação às vidas? Lembra o tempo? Lembra esse tempo? E essa paixão que havia no seu coração? Eu não estou falando especificamente só para músicos, só para pregadores. Eu estou falando para pessoas que sabem qual era o seu propósito. Lembra o tempo que você servia na diaconia? Volta a viver, amado. Volta a viver, respirar, lá no propósito. Volta. Que orabaço, canto na labacana de pecamai. Que orou ganhando, rociando na derete que nai. Levando, rabando, na canto de pacamacala na labacai. Tora bandalamai, lamandalabacai.
Pai, em nome de Jesus, estabelece de forma plena, assim como aquele, Senhor, que hoje entregam-se diante da sua palavra, crendo que este posicionamento é uma reafirmação da sua aliança contigo em relação ao seu propósito. Abençoa-os poderosamente, abençoa-os extraordinariamente, e sobre